Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu não vou falar muito, mas eu trouxe aqui uma pessoa. Vocês por acaso têm horta em casa? Tem algum jardim? Tem alguma plantação? Tem alguma coisa, algum verde na sua casa? É importante e é disso que nós vamos falar hoje. E eu trouxe para vocês o Dr. Júlio César Luckmann. Só para vocês entenderem, ele conhece tudo de planta. É isso, doutor? É verdade. Tenho dedicado alguns anos aí ao conhecimento e aprofundamento de plantas e como que isso afeta a nossa saúde. Isso é coisa E é prazeroso, né? A gente ter uma planta, alguma coisa que possa conectar com a nossa saúde, né? Sim. Muitas vezes o que a gente tem dentro da fitoterapia é a indicação do uso da planta, né? Então, tô com tosse e vou fazer o uso de um orégano. No entanto, eu, como pesquisador, como cientista, eu tenho defendido, e talvez seja um dos poucos aí no Brasil e na América Latina, de que o cuidado de plantas, ele é terapêutico muito antes de chegar na nossa xícara como chá, né? Então, o plantar, o cuidar, a nossa relação com a planta, ela é mais, às vezes, dependendo da situação, é mais terapêutico do que o chá que você está consumindo, né? Então, é terapêutico do começo ao fim. Eu sei que eu tenho várias perguntas aqui, mas tem uma no início que eu gosto muito de fazer para as pessoas que vêm aqui. O que levou você a falar sobre planta? O que te levou a esse momento assim que você está em aumento de população, de pessoas que têm tanta sede de aprender a entender, a compreender o que é que a planta pode nos fazer? O que te levou? Eu costumo dizer que num relacionamento a gente pode ser conquistado ou conquistar, né? Algumas coisas na minha vida eu decidi fazer. Eu decidi fazer filosofia, eu decidi fazer história, eu decidi fazer uma série de coisas. Já, no entanto, em relação às plantas, eu fui conquistado por elas. Jura? Ao contrário. Eu sofri um acidente, né? Perdi um dedo da minha mão e passei por uma fase emocional bastante complexa. E como filósofo eu queria me entender. E uma das coisas que eu fiz sendo professor universitário foi estudar tudo aquilo que a universidade me possibilitava naquele momento. E como eu já tinha uma história de nascer no interior, a minha avó foi raizeira, minha avó foi benzedeira, né? Então eu já tinha um pezinho nessa área, mas tecnicamente não sabia muita coisa sobre plantas. E foram as plantas que me recuperaram. Que te chamaram. E aí não saí nunca mais. Então eu fui conquistado por elas. E você tem bastante planta na sua casa? Sim. Você gosta disso? Gosta de conviver com elas? Sim, só não tenho dormindo comigo na cama. O restante, né? Que maravilha. Tem que ter, né? Pelo menos, eu acho que a pessoa, para conhecer, tem que ter uma intimidade. Sim. Né? Eu acho que é isso que você procurou. Sim. E isso é muito bom. E é exatamente isso que você veio fazer hoje aqui. Você veio contar para o meu telespectador como as plantas fazem bem para a saúde. Isso. Né? E eu queria saber o que é que as plantas podem ajudar no amadurecimento da pessoa. Como que a gente chega a ter um envelhecimento saudável nessa medicina, nesse olhar para a medicina? Na Terra, quando a gente vai olhar um pouco para o nosso planeta Terra, né, os processos evolutivos que eles foram acontecendo, eles foram sendo encadeados a partir de grandes fenômenos. Se a gente for pegar hoje, via de regra, a Terra tem 3,4, 3,6 bilhões de anos, e a gente vai vendo que foram surgindo coisas até o momento que surgiu o ser humano. E as plantas, elas vieram muito antes dos seres humanos. Então nós evoluímos a partir delas, do consumo, da relação com as plantas, e não o contrário. No entanto, quando a gente vai olhar para aquilo que o ser humano construiu em termos de medicina, a gente construiu a medicina e a saúde em cima do que nós inventamos. Sim. Os remédios, né, os processos terapêuticos, enfim. Então, a nossa relação com as plantas, ela é intrínseca à nossa própria existência. Então, quando nós colocamos uma planta para dentro do nosso organismo, só para o nosso telespectador ter uma ideia, uma planta pobre, ela tem em torno de 800 moléculas dentro dela. E o que é uma... Uma molécula são compostos químicos que estão presentes ali nessa planta. Só para você ter uma ideia, se você for tomar um paracetamol para dor de cabeça, ele só tem um componente. Se eu for tomar um AS para o meu coração, ele só tem um componente. Então, a maior parte dos remédios que a gente utiliza, antibióticos, anti-inflamatórios, eles são baseados em um composto. Então, você pode imaginar que uma planta pobre tem mais de 800. Uma planta média, uma planta rica, ela chega a ter 1.200 moléculas. Então, o que uma planta pode fazer pelo nosso corpo é praticamente uma revolução em termos de saúde.
Algo que a gente tem abandonado, tem deixado um pouco de lado, porque vender remédio dá muito mais, né? E era coisas também de nossos avós, que hoje a gente deixou de acreditar, né? Que um simples chá pode mudar aí a dor, pode tirar você de uma enxaqueca, né? De um problema mais grave. Sim. Uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção, eu nasci e cresci no sítio, no interior, e aos sábados a gente ia para a comunidade onde tinha lá o encontro religioso, onde as pessoas faziam lá os seus cursos de corte e costura, e uma das coisas que a gente fazia era a troca de mudas. Então, se você chegasse na casa de uma pessoa antigamente, você teria não só uma quantidade muito grande de plantas, como uma capacidade incrível de identificação dessas plantas. Isso serve para isso, serve para aquilo. Hoje, se você chegar na casa das pessoas, mesmo morando no interior, onde você tem bastante espaço, primeiro, as pessoas não têm mais plantas. Segundo, elas não conhecem mais. Se eu disser a você, por exemplo, que a grama da sua casa ela é útil do ponto de vista medicinal, vai ter gente que vai falar, sério? Sim, ela é útil. A raiz da grama é calmante, assim como o alface, né, o talo do alface. A grama que a gente utiliza em casa, ela diminui a nossa glicemia, ela é boa para a nossa pele, ela clareia o cabelo, enfim, e é só grama. E você acha que é só o animal lá que pode comer a grama? Sim, isso é o tipo de preconceito que a gente encontra muito, né? Ah, eu não vou comer grama porque eu não sou bicho. Sim. Aí quando você começa a ver as propriedades... É o que eu tô pensando agora, né? Quando você começa a ver as propriedades que essa planta tem, a gente começa a entender o quanto a natureza é absurda, né? O quanto nós temos de respostas para problemas da nossa saúde que a gente não está sabendo fazer a pergunta correta. Se não tem pergunta, não tem resposta. Não tem resposta. Eu achei interessante quando você entrou aqui, né? Então, quando você entrou do portão para dentro, você disse assim, que área bonita, né? Eu fico imaginando todas as coisas que veio à tua cabeça para que você elogiasse só não, mas sim o que você viu. E às vezes a gente que está todos os dias não percebe. Uhum. Tem uma passagem de Olavo Bilac muito interessante, um escritor brasileiro fantástico, e um amigo dele, uma pessoa muito simples, resolveu vender a sua chácara, o seu sítio. E ele pediu ao Olavo Bilac que fizesse ali uma composição para poder pôr no jornal e anunciar. Então ele disse mais ou menos assim, vende-se um sítio onde os passarinhos gorjeiam, onde as borboletas vivem plenamente, onde as árvores são belas, onde a natureza é incrível. O fato é que quando ele pegou para ler, ele disse, eu não quero mais vender. Porque ele passou a ver com outros olhos, né? Ele passou a sentir, ouvir. Poxa, tantos passarinhos aqui eu nem percebi no meu dia a dia. Isso mesmo. E é uma realidade. Sim. Né? Nós vivemos numa cidade de pedra, que só tem pedra, que às vezes quando você vê uma árvore, ela parece que está tão triste, né? Mas você não percebe, às vezes, no passar ali todos os dias, que ela floriu, né? Que ela deixou de florir, que o passarinho está cantando. E o teu dia a dia é tão atribulado que a gente não presta atenção nisso. Eu achei muito interessante você entrar, portão à frente, dizer, poxa, que lugar, né? Então, a gente, às vezes, que mora, não percebe. É uma energia incrível. Dentro da filosofia, eu gosto muito da filosofia indiana, oriental, de uma forma geral, e eles falam muito do princípio da observação pela observação. Não é o lugar, não são as pessoas e não são as coisas que eu tenho que me fazem feliz. É exatamente a capacidade que eu tenho de, estando triste, aproveitar, estando feliz, aproveitar, estando aqui ou acolá, conseguir fazer isso. Porque se a gente for parar para pensar de uma forma bastante simples, se eu digo para você que a minha vida faz sentido na presença desse copo, o que eu estou implicitamente dizendo aqui é que eu sou escravo dele. Verdade. Então, é a capacidade que a gente tem de fruir, literalmente, né? De permitir que o espaço nos seja um elemento não central, mas um elemento auxiliar. Mas eu tenho que dizer a você que espaços como esse daqui me atraem mais do que a selva de pedra. Entendeu? Concordo com você, amo esse lugar, maravilhoso. E a alimentação, ela pode mesmo reunir componentes aí que podem estragar a nossa saúde ou trazer benefícios a ela? Se a gente for parar para pensar em termos de números de bioestatística, o nosso corpo tem 30 trilhões de células. Cada célula tem 20.500 genes. Então, numa continha básica, nós temos aí
algo perto de 600 quatrilhões de genes. Cada gene é uma oportunidade de responder a um problema que nós temos na nossa existência. Se nós, no entanto, não temos a base química fisiológica para que os nossos genes funcionem, a gente não tem nada. Só para as pessoas terem uma ideia, 70% do nosso corpo é feito de água, então não tem gene. Se eu for pegar o restante dos 24 minerais e vitaminas que formam o meu corpo, a gente forma só do corpo, do composto geral, 95,6% do corpo é feito de coisas não humanas. Então, para que o meu gene tenha a oportunidade de produzir aquilo que ele foi programado ao longo de milhares de anos, a alimentação é base. Não há como tirar uma pessoa da depressão sem corrigir a alimentação. Sem se alimentar bem. Não há como você ter saúde, longevidade, sono, disposição, libido, absolutamente nada. Então a alimentação é a nossa pedra de construção. Sem ela não existe corpo, sem ela não existe absolutamente nada. Mas nós temos alimentação aí que a gente fica pensando, são tão gostosas, né? A gente tem que falar do gosto. Então, é tão gostosas que a gente não percebe que é o que está fazendo a população perder a qualidade de vida. Então, sim, quando você compra um item que você pelo menos teve ideia, teve lá o Dr. Júlio que falou que aquela alimentação não é tão boa, não é saudável, mas o paladar, é difícil a gente enganar o paladar, né? E é o que atrai. Sim. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável para esse corpo aqui que precisa de uma alimentação boa para continuar trabalhando? Sim. Respeitar os nossos ciclos biológicos, né? Uma alimentação boa, por melhor que seja o alimento que você está comendo. Se você comer ele depois das 6 horas da tarde, ele não vai te ajudar mais. Ele vai piorar a tua saúde. Porque a gente precisa de um espaço de tempo em que não há mais nada de alimentação. A gente está agora gravando próximo do final da tarde. Desse momento para frente eu não como mais absolutamente nada. Nada. Você só não água. come, não ingere nada, só água. Nada. Então, às vezes, o que a gente chama de uma boa alimentação, ela também tem que estar ligada aos horários. Segundo, diversidade. Hoje nós temos uma monotonia alimentar que é responsável pela maioria dos males que estão ligados a processos intestinais e corporais. Por exemplo, feijão, arroz, carne, salada, todo santo dia, vai fazer mal. O trigo é ruim? Não, nunca foi, mas trigo todo dia vai ser ruim. Se você observar o leite é ruim? Não, mas leite todo dia é ruim. É o excesso. Não é nem o excesso, é a monotonia mesmo. As pessoas elas costumam comer a mesma coisa durante muito tempo. Arroz é um problema? Não, mas arroz de domingo a domingo, o corpo não tem como lidar com isso. A farinha de domingo a domingo não tem como lidar com isso. Então, às vezes, o que a gente chama de alimentação saudável, ela passa por um processo de diversidade. Então, se eu comer o arroz na segunda, não come na terça, come outra coisa. Come milho, come pipoca, come qualquer outra coisa. E, geralmente, esse processo da monotonia é que leva a boa parte dos males. A gente vai ver hoje uma restrição alimentar muito grande. Só para as pessoas terem uma ideia, nós temos hoje catalogadas no planeta Terra 46 mil espécies de plantas que servem à alimentação humana. Se você for pegar na tua casa a quantidade de coisas que você come durante a tua semana, eu aposto meus 2 dentes da frente que não passa de 20. Nossa, gente, vocês estão escutando? Isso é pavoroso. Pavoroso. Em termos de alimentação, isso é pavoroso. Porque aí a gente não consegue o nutriente e às vezes aquilo que a gente está consumindo, dentro da nutrição, a gente costuma classificar a alimentação como alimentação positiva e alimentação negativa. O que é alimentação positiva? Imagina que você comer uma cenoura agora. A cenoura, você vai ter que gastar energia para fazer a digestão da cenoura. Sim. Mas lá no final, quando eu passar a régua para fazer o noves fora, vai sobrar coisas para o meu organismo. Então eu gastei energia, mas digerir aquela cenoura foi positiva para mim. Que ela é mais saudável. Seria isso. Agora imagina o seguinte, se eu estou consumindo o suco de uma fruta, a fruta é fantástica, é um presente de Deus, mas para fazer o consumo da fruta, eu vou ter que gastar muita energia para equilibrar todos os circuitos do meu organismo e lá no final, quando eu passar a régua, ao invés de estar sobrando alguma coisa, na verdade está faltando. Então a gente exagera consumindo muitos produtos que são produtos enlatados, que tem, a grande maioria tem nutrição negativa. Se você pegar um fast food da vida, a grande maioria tem um resultado negativo lá no final. Então o nosso corpo ele precisa trabalhar demais para conseguir organizar aquilo que você desorganizou. Só para você ter uma ideia, em termos de pH de água, que é um componente extremamente importante, né?
que eu tenho de nível de acidez dessa água, se eu pegar um galão com 30 litros de água e jogar sobre ele meio copo de refrigerante, eu estrago os 30 litros de água. Então você pode imaginar o que o organismo sofre para poder se limpar com de um refrigerante inteiro. Refrigerante. Entende? Então, a nutrição, muitas vezes, ela passa por processos que são muito simples. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, se você seguir essa regra que eu vou te falar agora, você nunca vai ficar desnutrido e nunca, jamais vai ter problema em termos de alimentação. Descasque mais, desembale menos, coma sempre nas suas refeições, tendo pelo menos 6 alimentos diferentes, distribuídos entre gordura, carboidrato e proteína. Se você fizer essa divisão, eu digo para você, eu sou doutor na minha área e eu estou já somando mais de 15 anos de clínica. Eu digo para vocês, a gente nunca vai ficar desnutrido. O problema é que daí o que a gente faz? Carboidrato demais. Aí a gordura faz mal. Gordura nunca fez mal. Nunca fez mal. Eu vi isso. Eu achei num programa seu que você falou da gordura. Eu achei isso interessante. A gente teve um monte de... escutamos bastante assuntos aqui que faz bastante importância à nossa vida no dia a dia. E que a gente pensa assim, ele deve estar brincando. Isso não pode ser verdade. Mas é verdade. E eu vou provar isso agora, quer ver? Doutor, e a memória? Nós estamos com a memória todo brasileiro, acho que é o mundo, né? Muita gente falando coisas, explicando coisas, internet, cada um traz uma coisa. Como é que fica para a gente conseguir manter a memória ativa, sem tantos problemas? Eu leio uma frase, eu já esqueci. E aí? Existem 2 coisas importantes. A primeira está ligada ao processo da alimentação, ou seja, a estrutura biológica que o nosso corpo precisa para sustentar a memória. Por exemplo, a gente usa muito pouco vitamina D, a B12, na grande maioria das pessoas está muito abaixo da média. A gente tem vitaminas como vitamina B8, vitamina B3, todas elas estão muito abaixo. Os ômegas são muito ruins na sua média, né? E existe também uma outra questão que é de ordem operacional. Em 1909, Hermann Ebbinghaus, um alemão, publicou um estudo super interessante sobre memória e ele mostrou que para que a memória ela seja ativada, toda a ação que eu desejo para ativar essa memória exige pelo menos 20 minutos de concentração. Então eu comecei a estudar um livro, comecei a estudar um conteúdo para uma prova. Qualquer coisa que eu quero que fique, eu preciso permanecer com esse conteúdo sendo digerido, com esse conteúdo sendo ruminado por no mínimo 20 minutos. E Ebbinghaus mostra nas suas pesquisas que o ideal é que a cada 45, 50 minutos eu dê uma pequena pausa. Não é de graça que as nossas aulas são entre 45 e 50 minutos até hoje. Sim. No entanto, 2019 foi feita uma pesquisa pelo Google para saber quanto tempo demorava para as pessoas responderem a um questionamento, uma pergunta, porque eles estavam interessados nesse momento em comprar o WhatsApp, né? Sim. E eles descobriram lá em 2019 que a tendência naquele momento era que as pessoas permanecessem focadas por 1 minuto e 35 segundos. Ou seja, se eu preciso de uma condição estrutural para poder fazer ativação de memória e que eu nunca mais consigo atingir, hoje, a gente aqui sentado, a pessoa já está, quem está nos assistindo, eu aposto de novo meus 2 dentes da frente, que ele já deu uma olhada para o lado, que ele já pegou uma coisa, que ele já foi no banheiro, que ele já rodou o celular. Essa multifuncionalidade, ela é muito deletéria para o nosso circuito de memória, né? Então não tem como a gente manter isso. Outra coisa que é importante a gente perceber em termos de memória é a quantidade de informações. Hoje a gente já sabe que o nosso cérebro ele consegue processar e conseguir retirar dados importantes mais ou menos num dia entre 300 a 350 milhões de informações. Então a gente pensa assim, poxa, isso é bastante e o nosso corpo realmente é muito incrível. É fato. Mas sentado na frente de uma televisão durante 30 minutos, passam por nós em torno de 1.300.000 informações. Ou seja, se eu for pensar a memória como um copo e eu pensar que esse copo está cheio e eu quero colocar mais água, alguma coisa vai ter que sair aqui. Né? Augusto Cury, o nosso pesquisador e psiquiatra brasileiro,
ele dá nome a isso, né? Ele inclusive apadrinha esse termo, ele chama isso de síndrome do pensamento acelerado, que é o chamado SPA. Então não tem como treinar a memória num fluxo de informações tão grande em que a gente, para poder pôr coisas dentro do copo, eu tenho que ficar tirando isso o tempo todo. Quanto mais rápida roda essa roda, menor a sua capacidade de memória. Então, você fala sobre a memória de uma forma ampla, né? O que eu vou te perguntar é assim, se eu não tenho... Eu trabalho, tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos e essas informações estão chegando. Eu passo mais tempo, às vezes, respondendo o WhatsApp, o celular, né? Do que realmente eu ver a pessoa, eu estar com a pessoa, ou dentro do meu próprio trabalho, vamos conversar, vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião aonde? No celular. Então tudo hoje é muito mais rápido, mas nós estamos perdendo memória. Sim. Por essa falta de ativação de propriedades. Sim, nós temos um circuito no nosso cérebro. Imagine que você está a uma distância razoável de 15 a 20 metros. E de lá eu chame você. A sua voz demora mais tempo para chegar até mim do que a sua imagem. Então o nosso cérebro tem um mecanismo chamado área de integração primária, em que ele vai pegar a sua voz e a sua imagem, vai corrigir o delay para que eu veja você falando mesmo com o seu som chegando depois. É o tempo. Isso é a área de integração primária do cérebro. Essa área, ela demanda da gente uma interação com as pessoas muito grande. Então, imagine que, 50 anos atrás, você precisasse passar uma informação para o seu vizinho. Você teria que levantar, ir até a casa do vizinho, olhar no olho, conversar com ele, voltar e aí sentar na sua cadeira. Isso nós perdemos. A nossa geração que está hoje, completando aí os seus 10, 15 anos, é a primeira geração em toda a história da humanidade em que o QI regrediu. Então nós, ao longo de todo o período da humanidade conhecido, a gente foi crescendo. Essa geração caiu 2 pontos no nosso QI, justamente porque nós perdemos a capacidade de olhar, sentir, de ouvir. Tá, o que você está falando na realidade é que a próxima geração vai ter mais problemas do que eu estou tendo hoje. Já tem. Hoje nós temos uma tendência muito grande a ter baixíssima tolerância à frustração. Um não hoje pode levar uma pessoa a suicídio. Sim. O final de um relacionamento ou a saída de um emprego, hoje a gente está vendo isso com muita frequência, está levando as pessoas ao suicídio, literalmente, por não ter tolerância à frustração. Hoje nós temos um problema gravíssimo no mundo de diminuição de massa corpórea. A gente não tem mais musculatura, a gente não tem mais o nosso quadril, né? Principalmente as mulheres, não tem mais aquele quadril que antigamente era necessário para que a gente pudesse ter a criança por parto normal. Então o nosso corpo está literalmente evoluindo. Na realidade, a facilidade está nos levando a uma morte súbita. Eu acho que é por aí. Tem uma história muito interessante, real, verdadeira, de uma pessoa que foi ao interior um dia visitar um parente e ele encontrou um senhor com seus 80 anos carregando um carrinho de mão levando cenoura para vender na cidade. E ele achou aquilo um absurdo e ele disse, olha, eu vou dar um jeito de comprar uma carroça e um cavalo para o senhor. Aparentemente isso parece uma coisa que é uma grande evolução. Sim. 3 anos depois esse senhor estava diabético, obeso, com problemas graves no joelho, porque ele não caminhava mais, ele não fazia mais as suas atividades. Então às vezes, a minha sogra mora perto da minha casa, mora a 4 quadras da minha casa. E ela está lá com seus quase 80 anos. E obviamente, quando não está chovendo, coisa do gênero, ela fala, posso ir na sua casa, hoje eu vou fazer a refeição de vocês. Ela vem andando. Você fala, puxa, que genro maldito, nem vai buscar. Nem vai buscar. Não é isso. O corpo precisa dessa caminhada, a gente precisa desse contato com o sol, a gente precisa desse contato com a terra. Há uns 15 anos atrás, eu publiquei um vídeo falando sobre a importância da gente pôr o pé na terra. E, assim, fui destruído na comunidade científica. Absurdo, não sei o que e tal. 2022, Harvard publica um extenso estudo sobre esse posicionamento e o que eles descobrem? O grounding. Né? Eles dão um nome bonito, uma coisa que se faz... Uma coisa que já falava-se antigamente. Mas é por aí. No início você falou da grama. Eu acho que pisar na grama faz falta. E isso é bom para a saúde. Doutor, nós estamos chegando no final. Nós temos aí
rapidinho, uma informação sua, tá? Como a população lá de casa pode plantar mais, pode se servir daquilo que realmente tem no quintal, né? E não precisar de tanto sofrimento, aprender um pouco mais. Então, como que eu vou envelhecer bem? Como que eu vou chegar à velhice bem? Com mais saúde e mais equilíbrio, né? Se aproximando da nossa natureza e daquilo que o corpo foi formatado aos milhares de anos aí para fazer. Você sabe que quando a gente pensa nessa questão de será que dá para a gente plantar ou não, eu me lembro de um período que eu trabalhei no presídio aqui em Curitiba com os presos do semiaberto e eu ia visitar eles nas suas celas. E lá dentro da cadeia tinha um que tinha um vaso com pé de feijão e ele cuidava desse pé de feijão todos os dias. Então toda vez que eu escuto alguém dizendo não dá, não pode, não consigo, eu me lembro dessa história. E eu digo para as pessoas, se ele preso conseguiu fazer, não é possível que você não dê teu jeito, né? E é isso aí, pessoal. Plantar faz bem. E mexer na terra faz bem, né? Sim. Eu sei que a gente está terminando o nosso tempo aqui. Eu queria ficar mais, mas não dá. Mas eu vou trazer ele de volta. Que tal, doutor? Será um prazer. É isso aí. Para você de casa, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.